compartilhe com seus amigos, dê like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Vires. Paz de Jesus a todos, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Vires. Estamos aqui para mais um vídeo de apologética bíblica pelas Sagradas Escrituras, de catequese bíblica, de refutação bíblica, revelando a verdade escondida pelos pastores protestantes. Meus queridos amigos protestantes que me seguem, não só por estas redes sociais, mas por outras redes sociais, por onde evangelizo, não é? Por outras redes sociais também. Aonde chega, no grupo que você compartilha esses vídeos, de sua paróquia, do WhatsApp, do Facebook, no seu Instagram, no Twitter, aonde você compartilha os nossos vídeos. Sejam todos bem-vindos a esse humilde apostolado, não é? Onde muitas pessoas dizem assim: eu gosto do irmão quando ele está evangelizando, falando da fé católica. Todos os vídeos é falando da fé católica. Todos os vídeos é anunciando a fé católica e defendendo essa fé e denunciando de cima dos telhados como Jesus mandou o erro. Nós não podemos ficar inerte e ser omissos diante do mal. Se nós não falarmos do mal, ou seja, se nós não falarmos aonde está e com quem está o mal, como os nossos irmãos vão saber? Não é? Como os nossos irmãos, como vários testemunham nos comentários dos meus vídeos: irmão do céu, você foi boca de Deus para mim, porque eu estava fazendo o que pastor fulano de tal estava mandando, e agora que eu vi o seu vídeo, bem que eu desconfiei que aquilo era errado. Olha aí. Quantas pessoas que estavam indo para o protestantismo, frequentando igrejas protestantes, ao ouvir um vídeo meu, foi tocada pela graça, se arrependeu, buscou um padre para confessar e hoje é católica atuante. Muitos. Aqui no meu estado mesmo. Quantas vezes eu já não vi isso? Então tem pessoas que cancelam a inscrição porque dizem: esse irmão agora botou para falar dos outros. Ou seja, não entende o nosso apostolado, vem aqui, aí o que é que passa na cabeça dela? Esse irmão só sabe julgar os outros. É porque, meu querido irmão e irmã, talvez, por não conhecer as Escrituras, não conhecer a apologética, né? Por não entender a apologética, graças, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, a apologética, que o número de católicos vem crescendo no mundo. E olha, crescendo e crescendo mutuamente. Graças ao trabalho de apologetas como o Padre Luiz Toro e grandes outros apologetas, a nós pequenos do rebanho, somos os menores, mas muitos têm se convertido, muitos, através desses vídeos, têm saído do protestantismo, né? E os olhos têm se abriram para enxergar a verdade e hoje estão na igreja verdadeira fundada por Cristo. Somos pequenos, considerado a Padre Luiz Toro. Somos pequenos, considerado a doutora Scott Hans, ao ex-pastor Fernando Casanova, que é doutor e teólogo de Sagradas Escrituras. Somos pequenos, mas é aquele pequeno rebanho que Jesus disse, aquele pequeno rebanho onde está o sal. Por isso, meu querido irmão, nós não vamos parar de anunciar a doutrina, defender a doutrina e rebater os que contradizem. Sabe por quê? Porque o último capítulo da carta aos Romanos, exatamente nos últimos versículos, vem dizer: esteja apegado, aprendam a sã doutrina para rebater aqueles que se dividem, para saber rebater aqueles que são contra a doutrina. Veja, logo, se a Sagrada Escritura está nos ensinando, o próprio Jesus, no capítulo 23 de Mateus, trabalhou apologeticamente combatendo os fariseus. Veja, Jesus chamava sepulcros caiados, né? Raça de víboras. O próprio Jesus foi um grande apologeta que combateu as heresias do seu tempo, quando nós vemos relatado nos evangelhos. Por isso a nossa missão é essa. E hoje eu estou aqui para revelar,
meus amigos e amigas protestantes, o que os pastores escondem e que não pode pregar, e que é proibido pregar no protestantismo. Estive lá dentro, eu sei. O que pode pregar, uma grande parte, e o que não pode pregar. Uma coisa que não pode pregar e que foi tirada, e eu venho trazendo isso e venho fazendo essas denúncias, porque de lá eu vim, e lá dentro eu estive, é sobre a tradição. A tática do protestantismo e dos pastores é pregar contra a tradição. A primeira tática, né, para se banir a tradição cristã, a tradição apostólica, é mudar os versos bíblicos, ou seja, adulterar os versos bíblicos de vossas traduções. Se nós pegarmos várias traduções protestantes, nós vamos ver que, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, já está completamente 100% adulterado. Já está 100% adulterado. Porque ali, São Paulo vai alertar para toda a cristandade: guardai as tradições que de nós recebestes. Olha só. Outra tradução diz: de que de nós aprendestes. Veja, as tradições. Seja por palavra, tradição oral, seja tradição escrita. Novo Testamento, Sagrada Escritura. Muito bem. Então, o termo protestante, não é? E eu uso aqui a linguagem de hoje para mostrar essa Bíblia branca aqui, para mostrar que esse termo está completamente adulterado. Só que o tradutor protestante esqueceu de adulterar o do capítulo que vem a seguir, capítulo 3, versículo 6. Eles esqueceram de adulterar o versículo 6. Que diz o quê? Diz assim: intimamos-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis qualquer irmão que leve uma vida desordenada. Veja, que está o quê? Na desordem. Veja, meus amigos e amigas protestantes inscritos nesse canal. Preste atenção, o que os pastores escondem de vocês. Algum pastor já falou para você, num culto que você participa lá, sobre a tradição cristã? Se ele falou sobre a tradição cristã, foi para condenar. Ou seja, a tradição católica é coisa de homens, é doutrina de homens. É o que ele sabe falar. É o que ele sabe ensinar e transmite para os seus adeptos, ensinar para os seus fiéis. Veja, presta atenção. Que leva uma vida desordenada e contrária à tradição que de nós recebestes. Ô, meu irmão, minha irmã, está na Sagrada Escritura isso. Está em todas as Bíblias. Mas preste atenção no que eu vou dizer aqui. As próximas traduções protestantes que saírem, elas vão vir mais adulteradas ainda, perdendo a catolicidade bíblica. Ou seja, eles estão erradicando 100% a catolicidade da Bíblia. Veja, vão tirar, estão destruindo já e querem destruir os sacramentos, erradicar dentro de suas tradições. Uma delas é aquele que é a centralidade da religião cristã, a Eucaristia. Já há muitas versões adulteradas de João capítulo 6, quando fala do pão da vida. Muito bem. Então veja, preste atenção. A tradição oral é aquilo que não está escrito, é aquilo que vem transmitindo. Eu vou dar aqui um exemplo para os meus amigos e amigas protestantes que me assistem, que me seguem nas redes sociais, e principalmente nesse canal. Preste atenção. Eu sou um pai de família. A nossa família tem uma tradição. Eu vou dar aqui um exemplo, viu? Não é que eu goste, mas é um exemplo. Eu já recebi, o meu pai recebeu do meu avô, nós temos a tradição. É um exemplo que eu vou dar. Eu nem gosto de fígado, eu vou dar um exemplo aqui de fígado de boi, né? O meu avô gostava de comer fígado de boi e o meu pai acostumou com ele comer fígado de boi. E isso foi transmitido do meu avô para o meu pai. E eu fui criado com o meu pai gosta de comer fígado de boi, transmitiu para mim, não é? Com ele, ou seja, é a mesma família, vamos dizer, estamos comendo no mesmo prato, isso foi transmitido para mim, eu gosto de fígado de boi, e isso você transmitindo agora para os meus filhos. Amados, isso é uma tradição, isso não está escrito, é uma tradição, né, familiar, de uma família. Assim é a tradição oral. Mas, irmão, nós falamos de tradição, mas nós não vemos nenhum dos apóstolos do evangelho relatar. Vemos, sim. Eu estou aqui com a tradução da Bíblia de Jerusalém. Olha só, João 21, versículo 25. Veja o que São João Evangelista disse.
meus amigos e amigas protestantes? O que os pastores escondem de vocês? Olha só. Há, porém, 25, é o último versículo do Evangelho de São João. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Veja, aqui São João está alertando amigos e amigas protestantes inscritos no meu canal. Presta atenção, e são muitos. E louvado seja Deus que tem deles que até testemunham que são tocados por esses vídeos nos comentários. Não é? Presta atenção. E que vai um dia, e eu oro por vocês para que vocês abram os olhos como o meu foi aberto um dia, e se convertam à verdade. A verdadeira igreja de Cristo, o verdadeiro corpo de Cristo. Porque Cristo tem um corpo. Cristo não tem os corpos, que são todas essas igrejas protestantes, mas tem um corpo, a igreja fundada por ele. Com o seu sangue. Atos 28. Que também está adulterado na tradução protestante. Para começar, meus amigos protestantes que são inscritos no meu canal, vocês estão estudando o catolicismo, tanto comigo como com outros, eu aconselho para vocês os vídeos do padre Paulo Ricardo, do professor Felipe Aquino, se você entende espanhol, do padre Luiz Toro. Compre uma Bíblia Católica. A tradução da editora Ave Maria. Eu quero uma Bíblia Católica da edição da editora Ave Maria. E vocês mesmos vão fazer a comparação com a Bíblia de vocês e vocês vão ver o quanto está adulterado. A versão da editora Ave Maria é a mais completa em português, de todas as versões em português que temos. Porque ela vem dos originais, hebraico, aramaico, grego e latim. Entende? Vamos lá, olha só. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Veja, há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, meus amigos e amigas protestantes, que não está escrito nesse livro. Nem toda a verdade está escrita nesse livro. Porque esse livro termina com o último versículo do Apocalipse. Só que continua. Se a fé tivesse terminada no último versículo, na última letra, no ponto final do livro do Apocalipse, então o mundo já poderia se acabar ali. Se a única verdade está exclusivamente na Sagrada Escritura, deixa eu dizer para você. Quando João terminou e colocou um ponto assim no Apocalipse, já era para Jesus ter vindo e o mundo ter se acabado. Entende? Mas não, continua. Então, dali do ponto final de João, continua a história, continua a fé. Ela não morreu, ela não se acabou. Então, a igreja continua escrevendo novos capítulos. Entende? Olha aí a carta dos santos padres, os pais da igreja. Olha os escritos do quarto Papa de Roma, São Clemente, São Policarpo, o bispo da igreja de Esmirna, o terceiro bispo de Antioquia, Santo Inácio. Olha os escritos deles. Olha a patrística, é uma prova disso. A patrística é uma prova disso. Não é? Não é que terminou o Apocalipse, acabou-se o mundo. Não. A vida continua. Então veja, há porém muitas outras coisas que Jesus fez. Continua. Se fosse para estar escritas, veja, não está escritas. Veja o que eu estou dizendo. Muitas outras coisas que Jesus fez e ainda faz que não está escrita. Presta atenção. Não está escrita onde? Na Bíblia. Presta atenção. Se fosse escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveria, meu Deus do céu. Amados, amigos protestantes, inscritos no meu canal, vamos parar e raciocinar em cima disso? Se o apóstolo está dizendo que Jesus fez muitas outras coisas, e a prova foi quando ele ressuscitou, ainda passou 40 dias na terra, e aí, esses 40 dias, diz a Sagrada Escritura que Jesus realizou milagres, curas, libertações, ensinou, doutrinou a igreja. E onde é que está escrito isso? Na tradição apostólica. Está com os apóstolos e com os filhos dos apóstolos. Quem são os filhos dos apóstolos? Lembra que Paulo falou para a Filemon? Lembra? Clamando pela vida de Onésimo, o escravo fugitivo. Recebe como a mim, pois ele é meu filho, o filho do meu coração. Lembra de Timóteo, meu filho na fé? Lembra de Marcos? De Lucas? De todos os outros, meus filhos na fé. Que eu gerei para Cristo. Então, filhos na fé. Então, por isso nós chamamos os filhos dos apóstolos. Filhos na fé. Não é? Aqueles que foram instituídos, que foram ordenados pelos apóstolos. Entende? Então, os apóstolos ordenaram esses outros, que chamamos os filhos dos apóstolos, os pais da igreja,
como São Clemente foi ordenado por São Pedro, São Policarpo, ordenado bispo também por São João, Santo Inácio de Antioquia, discípulo de São João Evangelista. Então São João está dizendo aqui que Jesus fez muitas outras coisas, amados, que não está escrita, não estão escritas. Ou seja, não está na Bíblia. Então a única verdade não está aqui dentro, amados. Mas o seu pastor abriu o capítulo 7 de Marcos e disse: olha o que Jesus disse, a vossa tradição anula a palavra de Deus. Olha aí. É isso que o seu pastor ensina. É isso que os pastores ensinam para nós. Em cursos de discipulados, em cursos para pastores. É isso que ensina. Porque se ensinar a tradição apostólica, o que vai acontecer? Não fica ninguém. Não fica ninguém. Porque o pessoal vai começar a estudar sobre a tradição. E aí estudando essa tradição que vão se converter à verdadeira igreja. Vão descobrir a verdadeira igreja. Então o intuito é cancelar, erradicar, cortar pela raiz a tradição apostólica. E para condenar a tradição cristã, nós vamos usar o termo do capítulo 7 de Marcos, onde Jesus condenou a tradição judaica. É aí, amados, é aí onde está o erro e a mentira. Condenar a tradição apostólica usando palavras condenatórias de Jesus para com a tradição judaica. O problema está aí. Então, meus amigos e amigas protestantes, eu estou revelando e mostrando que os seus pastores não ensinam para vocês. E ensinam sim, condenando a tradição apostólica, a tradição cristã, dizendo que é doutrina de homens. Jesus fez muitas outras coisas que não estão aqui escritas. Que se fosse para estar escrito o livro do mundo inteiro. Então a Bíblia ela teria livros que ninguém ia conseguir ler. Porque até hoje estavam sendo escritos livros para a Bíblia. Entende? Entende, amados? São Jerônimo colocou no Novo Testamento, que nós temos hoje, esses 27 livros, o que ele achou inspirado, o que ele achou melhor. Entende? Ele colocou aqui. Então, meu querido irmão, querida irmã, nós temos que parar e pensar, por que os pastores não ensinam isso? Porque muitos protestantes... Eu vou deixar como capa desse vídeo, certamente você já viu, a foto do padre Paulo Ricardo com 2 testemunhos. Vou deixar como capa nesse vídeo. Você volta ao vídeo e você olha no início do vídeo. Vai estar o quê? Vai estar a foto do padre Paulo Ricardo embaixo, 2 testemunhos, de uma jovem e de um jovem, se convertendo à verdadeira igreja de Cristo. Protestantes se convertendo à igreja de Cristo. Entende? Eu quero louvar e bendizer o Senhor, que são muitos protestantes. Protestantes que estão vindo da Assembleia de Zeus. Protestantes que estão vindo da Batista. Que estão vindo, não é, da Presbiteriana. Que estão vindo... Por que assembleanos... Por que estão vindo mais protestantes da Assembleia Presbiteriana Batista, não é? Metodista? Por que mais dessas religiões protestantes que estão vindo? Porque nessas denominações protestantes, eles puxam um pouco a estudar a história da igreja, a história do cristianismo. Então, quando puxa a estudar a história do cristianismo, os membros dessas seitas acabam descobrindo a verdadeira fé. Por isso que estão vindo, que nem o nosso irmão Thaleson, muitos outros, né? O irmão Denis. Amados, eu sou inscrito em tanto canal de ex-protestantes jovens no YouTube que você não faz menção. Eu tenho contato com tantos eles. Tem uma jovem aí, né, da doutrina católica. Nossa, ela que era da Assembleia de Zeus, né? O nosso irmão Denis, né? Denis, aqui do nosso estado, que mora na capital, do nosso estado, Recife. Ele que também foi como eu, de muitas seitas, até espírita ele foi. Né? Eu, ao contrário, já nasci dentro do espiritismo, né? Foi diferente, já nasci dentro do espiritismo. Ele, não sei se ele nasceu dentro do espiritismo, mas foi espírita, sabe muito do espiritismo. Né? Diferentemente do espiritismo reencarnatório, né? Que ele nasceu. A gente vivia assim, criado assim, católicos espíritas, né? Que não sabia o que era catolicidade, né? Então, por inocência, frequentava o espiritismo, benzedores, benzedeiras, né? Macumbeiros assim desse naipe. Não sobre questão de reencarnação, essas coisas, como nosso irmão Denis
é melhor do que eu para explicar. Tem um vídeo no canal dele extraordinário sobre essa questão. Muito bem. Olha só. Então, se existe muitas outras coisas verdadeiras que não estão escritas, então onde é que isso está? Está exatamente na tradição oral. A chamada tradição apostólica. Não é? Como eu descrevi para vocês. Outra vez, na tradução da Bíblia de Jerusalém. 2 Tessalonicenses 2:15. Portanto, irmãos, ficais firmes e guardai as tradições que vos ensinamos, oralmente ou por escrito. Está aqui de rosa. Eu vou colocar dessa tradução aqui ao meu lado. Não é? Então, veja. Guardai as tradições. A protestante já está adulterada. Não tem mais o termo tradições. Guardar as tradições. Já mudaram. Porque eles vão usar a tática. Vou repetir outra vez. Capítulo 7 de Marcos. Agora eu tenho que falar quando eu vou repetir. Porque agora tem herege dizendo, ó, só fala palavras repetitivas. Eu falo quantas vezes eu quiser a palavra repetitiva. Eu repito 1 milhão de vezes que eu queira repetir. Não é? Então veja. Usar o termo... Não é? Usar a tradição judaica para condenar a tradição cristã é algo malicioso, senhores pastores. É algo malicioso. É algo adulterado, deturpado. Que adulteração no ensinar, hein? Que ensinamento errôneo os senhores estão dando para os vossos filhos, hein? Pois é, meu querido irmão. Por isso as pessoas, quando vêm ou que abandonam o protestantismo, no máximo um protestante, ele só frequenta a igreja protestante no máximo por 10 anos. Depois ele entra naquela questão porque lá não tem Espírito Santo, não tem como continuar fervorosamente na fé. Nós não, no catolicismo, cada vez mais a nossa fé aumenta, cada vez mais nos tornamos fervorosos, porque o Espírito Santo de Deus está na igreja de Jesus. Ele mesmo prometeu, eu irei e enviarei o Paráclito para que não fiquei só. Olha aí, ele prometeu. E no batismo nós recebemos. Meu querido irmão e irmã, é maravilhosa a fé católica. Mas lá nós aprendemos, quando nós vamos olhar para a Igreja Católica, que vemos que a Igreja Católica está ensinando a tradição, o que é que logo ativa na nossa cabeça? O ensinamento do pastor, que a tradição é doutrina satânica, diabólica, criada por homens. Tradição é diabólico, o termo tradição. Porque usou a tradição judaica condenada por Jesus para condenar a tradição cristã. Ora, se São Paulo está alertando aqui, portanto, irmãos, ficai firmes, guardar as tradições que vos ensinamos. Veja, foi transmitida para os bispos, dos bispos para os padres, para nós até os dias de hoje. 2000 anos de tradições. Veja, Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas. E está onde? Nessa tradição. Que é a tradição apostólica, a tradição dos apóstolos. Olha, quando eu passo uma folha, aqui no capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: nós vos ordenamos, é uma ordem, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que leve uma vida desordenada e contrária, olha de rosa, à tradição que é de nós recebestes. Você sabe por quê? Que católico tem que se afastar de protestante, porque protestante não traz a tradição apostólica. Como vai ter tradição se nasceu ontem nas esquinas? Se nasceu há 10 anos, se nasceu há 20 anos, há 30 anos. Quem tem tradição é quem veio dos apóstolos. 2000 anos de tradição, que é a tradição oral. Aqui é um pouco da tradição que foi escrita pela tradição oral, a tradição escrita, o Novo Testamento, os 27 livros. Preste atenção. É isso que acontece. Pedindo que, em nome de Jesus, não tenha comunhão com aqueles que não têm tradição. Que não trazem a tradição apostólica. Ou seja, que não trazem a tradição católica. Por isso, vamos condenar a tradição usando palavras de Jesus, no capítulo 7 de Marcos, dizendo que a tradição anula a palavra de Deus. Aonde é que a tradição cristã anula a palavra de Deus? Se o próprio apóstolo São Paulo está ensinando e
alertando para nós não termos comunhão com aqueles que não têm tradição, a tradição dos apóstolos. Ah, irmão, mas você agora está falando uma coisa que eu já vi. Conheço protestantes que guardam a tradição. Amados, cá entre nós, se esses protestantes guardassem verdadeiramente a tradição, não seriam eles católicos verdadeiros? Para e pensa. Né? Outro dia eu estava assistindo a um debate bíblico sobre a tradição nas escrituras no canal La Fé de la Iglesia, de nosso hermano José Plasencia. E ele estava debatendo com um protestante batista, né? E o protestante batista é daqueles que estuda a tradição e diz que guarda a tradição. Mas na realidade, quando eu comecei a escutar a tradição dele, é essa tradição protestante criada por eles. Constantino fundou a Igreja Católica, Constantino formou a Bíblia. Entende? Isso é tradição? Isso é uma mentira criada. Como eles não têm tradição e não podem assegurar a tradição católica, e tudo eles adulteram, então vamos criar uma tradição falsa para mentirmos para os nossos clientes. Esse é o problema. Vossos pastores nunca disseram isso, não é verdade? Por isso as cabeças das pessoas que frequentaram o protestantismo e agora vivem parada, que não seguem mais igreja nenhuma, e quando olha para a Igreja Católica vê como uma grande barreira, porque foi o que foi ensinado por tais pastores, é o que dá nisso. Não tem mais a cabeça aberta. Porque só o Espírito Santo vai abrir vossa mente, vosso coração, para estudar essa verdade, ter, né, a capacidade de estudar a verdade e se converter à verdadeira Igreja de Cristo. Por que teólogos protestantes se convertem para a Igreja de Cristo, a Igreja Católica? Porque vão estudar a fundo a verdade. Dr. Scott Hans, estudando sobre a fé cristã, ele descobriu que essa fé cristã tem uma liturgia. A primeira coisa que nós vamos entender quando nós estudamos o cristianismo, a cristandade, é que na religião cristã, na igreja cristã primitiva, tinha uma liturgia. E eucarística. Oh, meus irmãos, Atos 2, 22, 42. Então veja, Paulo está dizendo que nós temos que nos separar daqueles que não trazem a tradição. Veja, São Paulo, o apóstolo São Paulo, grande São Paulo, este homem está alertando para nós não termos comunhão com aqueles que não guardam a tradição dos apóstolos, ou seja, com aqueles que não comungam da fé católica. Porque quem não é católico não tem a tradição apostólica, essa é a realidade. Olha o que São Paulo diz na segunda carta a Timóteo 4:13. Presta atenção. Quando vieres, traz contigo a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Olha de rosa, ó. E também os livros, principalmente os pergaminhos. Olha aí. Também os livros, principalmente os pergaminhos. Veja, os livros, meu queridíssimo, minha queridíssima, por que eu estou vendo isso aqui? Por que eu estou lendo isso aqui? Porque esses livros não era como seus pastores mentem para vocês, dizendo que esses livros eram o Antigo Testamento. Não é. Não é, amados. Não é. Esses livros aqui são os chamados, que é dito apócrifo, mas não era nem para ser usado esse nome apócrifo, porque esses livros são espirituais. Se a igreja usou esses livros, eu estou me referindo aqui, que hoje nós chamamos de patrística, esses livros, e nós vamos ver um desses livros também, os chamados livros de Enoque, os 3 livros de Enoque. Há heresias nos livros de Enoque, mas há palavras também, não é, espirituais, mesmo sendo apócrifos nesses livros. É como na patrística, você vê que a carta de São Barnabé é uma carta bem espiritual, mas tem heresia nela, quando ele diz que o mundo se acabará no ano 6.000. Então nós vemos muitas outras coisas, muitos livros. Veja, Santo Inácio de Antioquia, terceiro bispo da Igreja Católica de Antioquia, quando ele escreve para a Igreja Romana,
Ele diz assim: eu não tenho nada a te ensinar, eu é que tenho que aprender contigo. Olha aí. Veja que a Igreja Católica Apostólica Romana é mestra no ensinamento, é mestra em doutrina, não é? É isso que a gente está vendo. Então o vídeo vai ficar um pouco longo, mas porque nós vamos entrar agora na parte de doutrina. Mas eu quero que você continue, não é? Então veja, nós vamos ver, não é, a parte de doutrina. Muito interessante, né? A parte de doutrina. E ainda, antes de pegarmos a doutrina, olha só o que São Judas. Veja, São Judas, irmão de Jesus, né? São Judas Tadeu, irmão de Jesus e apóstolo de Jesus, irmão de Jesus, mas não filhos da Virgem Maria. Já trouxe nesse canal mostrando o nome dos pais de Judas e de Tiago menor, seu irmão. Eles eram filhos de Alfeu Cleófas, né? Vejam só. Olha que São Judas. São Judas, ele utilizou 2 versículos do livro apócrifo de Enoque. E eu não entendo porque também está na Bíblia Protestante. Porque a Bíblia Protestante diz que se não tiver no Antigo Testamento, tem que ser erradicado, tem que ser tirado. Olha aqui, ó. Isso os seus pastores não ensinam, não ensinaram, mas eu estou revelando a verdade agora. Olha aqui, ó. Paulo falou nos livros, né? Vamos ver esses livros que eles apóstolos usavam. Olha. Eles usavam também, sim, o Antigo Testamento, mas era palavra de... o Atorá, não é? O Atanak. Mas esses livros e pergaminhos não está se dirigindo aos livros, não é, do Gênesis a Malaquias, não. Está falando em outros escritos que não está na Bíblia Sagrada, veterotestamentária. Olha só. No versículo 10, olha o que São Judas diz, ó. No capítulo 1, só tem um capítulo, verso 10. Eles, porém, falam mal... Perdão. É o versículo 9. Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio, lhe disputava o corpo de Moisés. Veja, ele usou isso do livro de Enoque. Olha outro versículo que ele usou também do livro de Enoque, o verso 14. Olha só. Também Enoque, que foi o 8º patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo: eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos. Aqui está. Olha só, São Judas usou livros apócrifos. Meus amigos e amigas protestantes, o que vossos pastores não ensinaram e esconderam de vocês. E diz para vocês: estude só o que está na Bíblia, só o que está na Bíblia, só o que está na Bíblia, só o que está na Bíblia. Jesus fez muitas outras coisas, João 21, 25, que não estão escritas neste livro, que não estão escritas na Bíblia. Perdão. E uma delas é os outros escritos que não estão na Bíblia, que nós chamamos de patrística, os escritos dos pais da igreja. Os filhos dos apóstolos, aqueles foram ordenados pelos apóstolos, escritos de São Policarpo, são tantos outros, né? de Santo Ambrósio, de Santo Agostinho. Inclusive, nós estamos vendo aqui que São Judas está usando o quê? O livro apócrifo de Enoque. É aquele Enoque que a Bíblia diz que andou com Deus e foi arrebatado. Não é? Preste atenção. São Judas está usando para escrever livros apócrifos. Usou o livro de Enoque. Então quer dizer que se os apóstolos usaram livros que não estão na Bíblia para pregar para o povo, por que nós hoje não podemos usar livros que não estão na Bíblia? A coleção patrística. Agora, que os protestantes, os doutores protestantes estão adulterando os livros da patrística, tirando a catolicidade. Por exemplo, quando você pega a carta de Santo Inácio, do ano 107, escrevendo aos cristãos da igreja de Esmirna, ele escreveu o seguinte, ele disse assim: aonde está a igreja católica, é onde aparece pela primeira vez o termo católica.
para com a igreja cristã, que não é um nome próprio, é para designar a universalidade da igreja. É isso que esse nome significa. Então ele diz, aonde está a igreja católica, está Jesus Cristo. Aonde está Jesus Cristo, está a Eucaristia, sua carne e seu sangue. Veja, Santo Inácio, amados, 107 anos depois de Cristo, no século I. Então, por que nós podemos usar esse nome para pregar e para falar da verdadeira igreja de Cristo? Porque se o próprio São Judas Tadeu escreveu, não é? Tirou um texto do livro apócrifo de Enoque, que não é inspirado, então nós podemos usar esses livros também para falar da verdade. Aí isso que ele falou aqui, desse livro apócrifo, é uma heresia? Não, está na Bíblia. Então a carta de Santo Inácio, onde ele falou que a igreja católica é a verdadeira, eucaristicamente falando, então eu posso usar isso aí como verdade? Sim, como verdade legítima. Agora os pastores de vocês não ensinaram isso. Olha o que fez Judas. Colocou um versículo aqui, 2 versículos que não pode estar na Bíblia. Então vamos tirar da nossa Bíblia, porque ele usou um livro apócrifo que não é de Deus. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu estou revelando para vocês o que os pastores não ensinaram, o que os pastores escondem de vocês, para que vocês não se tornem católicos. Esses dias o pastor se converteu, né? Presbiteriano. E aí uma multidão se converteram, veio atrás dele, né? Ele foi fazer a profissão de fé antes da missa. Que maravilha, né? Coloquei até no canal Tradição Católica, né? Canal Tradição Católica. Se inscreva no nosso canal também. Nos ajude lá, Tradição Católica. Eu sempre estou postando lá coisas da igreja, do Padre Paulo Ricardo, do professor Felipe Aquino, ensinamento da fé católica, não é? Canal Tradição Católica. Olha só. Nós vamos falar agora um pouco de doutrina. Os apóstolos doutrinavam os fiéis da doutrina católica para que eles não desviassem para as religiões falsas. Preste atenção. Olha só, o versículo no capítulo 2, versículo 1, que está adulterado na protestante, em outras bíblias católicas foi adulterada também, por causa do ecumenismo, adulterado esse versículo, mas no original, eu vou ler, porque essa tradução da Ave Maria traz o texto original, olha só. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Ei, amigos e amigas protestantes que tem no meu canal, pastor nunca ensinou isso para vocês. Também não está na Bíblia de vocês. Que o teu ensinamento seja conforme a sã doutrina. O que é a doutrina? Os sacramentos, os 7 sacramentos, são os 7 óleos da doutrina católica. Que brota de onde, irmão? Da Sagrada Escritura, da tradição, Sagrada Tradição, transmitida, traduzida, ensinada pelo Santo Magistério. Sem sacramento é impossível se salvar. Né? Eu já trouxe o curso de batismo nesse canal, pode procurar que você encontra. Então veja, meu querido irmão, preste atenção. Que o teu ensinamento seja conforme a sã doutrina. Paulo está dizendo para o jovem ordenado bispo Tito, que o teu ensinamento, que a tua pregação seja conforme a doutrina da igreja. Quando nós vemos no capítulo 1, versículo 9, olha só, diz que para ele se apegar, o quê? Presta atenção. Se apegue firmemente à doutrina da fé, tal como foi ensinada. Opa, peraí. Então quer dizer que a doutrina tem que ser ensinada. A Bíblia está dizendo aqui que a doutrina tem que ser ensinada. A doutrina não se aprende por aí, pega uma Bíblia, bota debaixo do braço. Deixa eu abrir aqui o que está dizendo. Eita, olha só, Judas pegou a corda e se enforcou. Então vocês façam a mesma coisa. K. É isso. Vou sempre dizer, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. A Bíblia não pode ser de interpretação pessoal. Porque a igreja ensina a doutrina pela Bíblia e pela Sagrada Tradição. O que é a Sagrada Tradição? O que Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas nesse livro. Isso é a tradição. Condenada pelos senhores pastores
quando Jesus condenou a tradição judaica, para dizer que a tradição é doutrina de homem, é coisa de católico. Não, é coisa dos apóstolos. Os apóstolos foram católicos, né? Não é? Coisa de católico mesmo. Pois é. Olha só. Presta atenção. Presta atenção. Firmemente apegando-se à doutrina da fé, tal como foi ensinada. Agora veja para quê. Nós aprendemos a doutrina da igreja para conhecer a verdade e para que mais? Para poder exortar segundo a sã doutrina, para poder ensinar. Nesse canal você encontra ensinamento de doutrina católica, né? E contra o que mais? E a rebater os que contradizem. Pacata. Opa, que eu já estou salteando no Espírito Santo, aleluia. Eita, peraí. Mas tem pessoas cancelando a inscrição no meu canal, porque eu estou trazendo esse quadro, né? Revelando, mostrando a verdade do protestantismo por dentro. As pessoas estão cancelando a inscrição. Por que estão cancelando a inscrição? Porque é isso que eu estou julgando. Peraí. Parece que elas não conhecem a Bíblia. Olha só. Primeiro lugar. Versículo, está onde? Tito, capítulo 1, versículo 9. Olha só. É o conselho a um bispo. Dirá nós, leigos, ó. Firmemente apegado à doutrina da fé. Veja que está até de verde, ó. A doutrina da fé. Tal como foi ensinada, veja. E aqui, Paulo foi quem doutrinou o jovem bispo São Tito. Primeiro, foi ensinada, transmitida. O que é a doutrina? Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Veja que Paulo falou nos pergaminhos, né? Os pergaminhos. E até a aprendizagem da patrística. Olha o que ensinaram os santos padres. Olha o diário de Santa Faustina. Hã? Ei, olha os escritos dos santos. Hã? Olha aí. Então, é a prova que toda a verdade não está concluída dentro da Sagrada Escritura. Porque Jesus fez muitas outras coisas que não está aqui escrito. O livro do mundo não ia dar, disse São João. Então isso é o quê? Tradição. Tradição oral. Olha só. Primeiro, a doutrina que foi ensinada, olha aí, que foi ensinada. Ou seja, pela igreja, quem vos ouve, me ouve, magistério. Jesus dá autoridade ao magistério em Lucas 10,16, quando o magistério ensinar, e quem é o magistério? Os papas, os bispos, os padres, os presbíteros, né? Olha aí. Isso é o magistério. Isso é o ensinamento da igreja. Quem vos ouve, me ouve. Olha aí. Vamos lá. Tal como foi ensinada, vírgula, para poder exortar, ou seja, para podermos ensinar segundo a sã doutrina. Para ensinar a sã doutrina salvífica, sã. Veja, a doutrina católica, ela é sã. Olha só, a universalidade dessa fé doutrinária. Essa fé será proclamada mundialmente, universalmente. Romanos 1,8. Presta atenção. Tal como foi ensinado. Olha só. Para poder exortar segundo a sã doutrina. Olha de roxo, ó, a sã doutrina. Para na orelha. Ponga a lupa. Vê o que vem. E para que mais temos que aprender a doutrina? Para que mais? Aprender a doutrina. Para ir para o protestantismo? Não, para isso, ó. Para rebater os que contradizem. Pacata, 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 pacata. Oh, meu querido irmão. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã. Tenha paciência se você não está entendendo ainda. Se você ainda está no leite. Porque não é capaz de entender uma doutrina profunda. Quem está no leite não é capaz, diz a carta aos Hebreus. Quem está no leite, quem ainda é criança na fé, é incapaz de entender a doutrina. Essa doutrina ela é profunda. Olha, não são palavras minhas. Olha aqui, ó. Veja só. O capítulo 5, versículo 11 de Hebreus. Olha, teríamos, 11 em diante, teríamos muitas coisas sobre isto. Coisas bem difíceis de explicar. Se você não está me entendendo, é porque você ainda é criança. Não é capaz de entender, mas tenha paciência que vai entender um dia. Dada a vossa lentidão em compreender. Nós somos lentos em compreender a fé. Há muita lentidão. Por isso que ainda há pessoas que ainda não vieram. Que ele está estudando o catolicismo, não sei se o catolicismo é verdadeiro, não sei se a igreja católica é a verdadeira igreja de Cristo. Os católicos dizem que é, os protestantes dizem que não. Entre a cruz e a espada, não sei o que fazer. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz isso mesmo de você. Dada a vossa lentidão em compreender. Versículo 12. A julgar pelo tempo já deveria ser mestres. Mestres de doutrina. Olha aí. Mas não é, porque ainda está o quê? Ainda está no leite. Continua a Bíblia.
A julgar pelo tempo já deveriam ser mestres, contudo ainda necessitais que vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Olha aí. Olha, se não entender ainda os sacramentos, não sabe o significado de nenhum deles, como é que pode entender as outras coisas da doutrina da igreja? É difícil. Presta atenção. Continua. Contudo, ainda necessitais que vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos tornais tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Leite é quem? Para criança. Você vai dar um recém-nascido feijão com carne e arroz, ele vai engasgar e morrer. Tem que dar o quê? Leite para ele. Porque é o quê? Criança. Entende? Tem que amamentar. Olha só, versículo 13. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda porque é criança. Pácata, aqui está. Se eu falo aqui em doutrina, se os apóstolos estão falando em doutrina, você vai encontrar mais de 10 vezes o termo doutrina no Novo Testamento, porque o próprio Cristo falou em João: a doutrina que vos dou não é minha, mas do Pai que me enviou. Só que as Bíblias estão adulteradas, tiraram o termo doutrina e colocaram palavra de Deus no lugar, principalmente as protestantes. Olha aqui, lá de João, hein? Olha, presta atenção. Está dizendo que a doutrina é profunda. Olha só. Vocês ainda não compreenderam a doutrina? É porque vocês já ouviram e fizeram, foi cancelar a inscrição, porque a doutrina é para aprender, para ensinar e para rebater os que contradizem. Nós rebatemos os que contradizem, os que vêm contra essa doutrina. Quem? Os protestantes. Ah, esse irmão agora está falando de protestante, eu não vou, mas eu vou cancelar a inscrição. Eu cancelo a inscrição. Por não entender a verdade. Presta atenção, o vídeo está longo, mas tenha paciência em nome de Jesus. Estamos chegando já no fim. Olha só. Porque a doutrina é profunda. E porque ainda és criança. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Olha só. Mas a doutrina é para os adultos, para os maduros na fé. Por isso falamos de doutrinas. Por isso falamos da doutrina. Veja, para rebater. Então, o teu ensinamento. Mas só que aqui vem dizer que viria o tempo que as pessoas não suportariam mais a doutrina da igreja. Presta atenção. Ponga a lupa. Para a orelha. Vê o que vem. Olha só. Vamos ver. É uma folha para trás, né? Porque 2 Timóteo 4:3. Porque virá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, mas levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão uma série de mestres para si. E quem são mestres? Os falsos pastores que estão ensinando. Meus irmãos, abram o olho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, abram o olho. O que os pastores estão ensinando para vocês é errado. Pastores estão ensinando que batismo tem que ficar velho para ser batizado. Pastores estão ensinando errado para vocês, porque Jesus foi batizado quando ficou velho. Veja, vou dizer para vocês o seguinte: o batismo de Jesus não valeu de nada. O batismo de Jesus não valeu de nada. O batismo de João Batista não serviu de nada. A prova que quando vocês pegam o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, Paulo encontra 12 homens que foram batizados por João Batista. A prova da Bíblia, a Bíblia mostra que o batismo protestante não vale de nada. O batismo de adulto protestante não vale de nada. É Paulo que refuta isso. Veja, Paulo encontra 12 homens protestantes e pergunta para eles: vocês receberam o dom do Espírito Santo? Eles disseram: nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Está em capítulo 19 de Atos, a partir do versículo 1. Versículo 1 ao versículo 7. É pequeno. Pegue na sua Bíblia e leia. Eu vou fazer a questão de botar aqui no meu lado para você ver. Para você acompanhar aqui no meu lado. Ele diz: nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Paulo pergunta para eles: então em que batismo foste batizado? Eles respondem: no batismo de João. Paulo diz: opa, peraí. O batismo de João não valia de nada, não vale de nada, porque o batismo de João era para ensinar as pessoas que crescem naquele que viria depois dele. Isso é, no Cristo Jesus. Aí, dizendo isso, o que é que acontece? Paulo pegou e batizou eles. Paulo batizou eles. Entende? E o batismo de João Batista não era por imersão, era por aspersão. Porque não ia correr o risco de afogar numa água suja, que era a água do Jordão,
as pessoas. Ou seja, ele colocava água na cabeça da pessoa. Eu já trouxe esse canal porque o batismo é por aspersão. Não é? Preste atenção. Olha, aí os pastores vão ensinando para vocês, batismo tem que ser submergindo nas águas, não é? É por aspersão. É por aspersão, colocando água na cabeça. E assim vão ensinando esses mestres várias coisas erradas. Paulo diz que o batismo de João não valeu de nada e batizou os 12 homens outra vez. No capítulo 19 de Atos. Entende? Então é hora de acordar. Sai daí, filho meu, porque nós já estamos num tempo em que as pessoas não vão suportar mais a doutrina da igreja. Entende? Porque eles vão pregar, os mestres, esses mestres, eles se apartarão da doutrina verdadeira, que é a doutrina da igreja católica, para ouvir esses mestres, ouvir esses pastores falsos, mentirosos. Acorda, filho meu, que Jesus está te chamando. Venha para o corpo de Cristo, que é a igreja. Venha para o verdadeiro corpo de Cristo, ele só tem um corpo, que é a sua igreja, a igreja fundada por ele, Mateus capítulo 16, versículo 18. Amém? Que Deus abençoe você, meu querido irmão. Se inscreva nesse canal, promova essa obra, esse apostolado. Né? Deus abençoe você mutuamente. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.